Cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Declaramos que o Shalom de Deus, a paz, a prosperidade está sobre a nossa vida, nossa casa e todas as áreas que estão ligadas a nós. No nome de Jesus. Também oramos para que todo espírito de confusão, de atrapalho, todo mal, Senhor, que intenta contra nós ou contra a nossa casa, não prospere. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida e sobre toda a nossa família. Também oramos para que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam salvos, conheçam Jesus, tenham uma vida com Deus. Senhor, nós oramos e pedimos, traga um avivamento dentro da nossa casa. Que nesses 40 dias de propósito que nós teremos aqui, Senhor, nós possamos ver a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida e todas as áreas. Em o nome de Jesus também quebramos completamente todo tipo de palavra maldita, de oração contrária, todo tipo de influência maligna contra as nossas vidas. E declaramos, não prosperará. Também oramos, Pai, que por meio de lábios mentirosos, por meio de mentira e de engano, nenhum mal prospere. Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, intentar contra o nosso propósito, contra o nosso destino, Senhor, que isso não vá à frente. Nós oramos para que o Senhor guarde a nossa vida. Senhor, guarda a vida dessa pessoa, para que nada tire ela do teu propósito. Do aquilo, Senhor, que vem para influenciar, para colocar medo, para colocar dúvida, para colocar, Senhor, até mesmo uma divisão dentro do coração dela que não prospere. Que o Senhor a guarde, que o Senhor a proteja no centro do teu propósito. Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. O Senhor tem falado muito comigo isso, porque quando Dalila estava com Sansão, ela começou a contaminar o ouvido dele. Nós temos que ter cuidado com pessoas que vêm até nós e contaminam o nosso ouvido. Porque às vezes você não tem nada contra uma pessoa, mas de tanto, sabe, aquela outra pessoa que é próxima de você fica falando, né, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Daqui a pouco aquilo ali começa a entrar dentro de você. E quando entra de você, vai contaminando o teu coração. Esses dias eu ministrei uma palavra sobre coisas que pesam no nosso coração. E a Bíblia nos diz que nós devemos aliviar a carga de sobre nós, entregando nas mãos de Jesus. Há coisas que vai só trazer peso, vai trazer uma sobrecarga, vai se tornar difícil você caminhar, porque você está carregando coisas que você não deveria carregar. E quando você ouve muito de forma negativa sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre qualquer coisa na vida, aquilo ali começa a pesar em você. É por isso que nós temos que ir a Jesus e aliviar as cargas. Não permita que os teus ouvidos sejam um meio aonde o inimigo está, sabe, colocando veneno dele e contaminando o teu coração. Dalila começou a contaminar o coração de Sansão, falando aos ouvidos dele, dia a dia, falando aos ouvidos dele, dia a dia, sabe, tentando de alguma maneira fazer com que ele quebrasse o voto dele. E foi o que aconteceu. De tanto Sansão ouvir, ele acabou quebrando o voto que ele tinha com Deus. Tenha cuidado com pessoas que tentam quebrar o seu propósito, o destino de Deus para a sua vida. Nós somos muito emocionais, a ponto de, sabe, ficar ouvindo e ouvimos demais e acabamos largando aquilo que Deus está falando conosco. É por isso que tem algumas coisas que eu quero que você considere. Em João 14, 27, a Bíblia diz: deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Proteja a sua paz. Mantenha a sua mente em Jesus e no seu poder. Tem coisas
que vão tentar tirar a tua paz. Tem pessoas que vão tentar tirar a tua paz. Tem reuniões que vão tentar tirar a tua paz. Tem lugares que vão tentar tirar a tua paz. Por isso, mantenha a sua mente em Jesus e no poder dele. Por que em Jesus e no poder dele? Porque tem coisas que nós devemos confiar em Deus e no poder que Deus tem. Você não vê saída, mas Deus vê. Você não vê como, mas Deus tem como. Por isso que a minha mente tem que estar em Jesus e no seu poder. Isso vai me dar paz. Isso vai ministrar paz na minha vida. Se eu mantiver a minha mente em Jesus e no seu poder, não nas preocupações, não nas pessoas que estão me atacando ou estão me trazendo problemas ou estão criando problemas, não. Eu tenho que manter a minha mente em Jesus e no seu poder. Esse é um dos segredos, se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante aqui nessa terra. Sabe o que eu tenho visto? E não é de hoje que eu tenho visto. Pessoas que não são felizes, querem deixar a vida dos outros infelizes. Pessoas que não são felizes, pessoas que elas mesmas acabam errando. Depois elas querem que os outros errem e tropecem também junto com elas. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. Não foi uma nem duas vezes. Eu vi isso muitas vezes acontecer. Eu vi muitos episódios acontecendo. A pessoa, ela se dá mal em algo e ela tenta desestimular outra pessoa que está no mesmo caminho dela. Sabe? Porque ela pensa da seguinte maneira: não deu certo para mim, eu não quero que dê certo para mais ninguém. Porque infelizmente há pessoas que não se importam com o propósito de Deus na nossa vida. Elas só se importam com elas. Tem gente que só se importa com elas, não se importa com o propósito de Deus na nossa vida. E se importar com o propósito de Deus é o que vai fazer a diferença no teu amanhã, que vai fazer a diferença no teu futuro. Por isso, você tem que focar no que Deus tem para a sua vida. Em Marcos capítulo 4, verso 38, a Bíblia diz: Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Os discípulos estavam enfrentando a tempestade, eu já várias vezes ministrei essa palavra, e Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Como é que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? Cuidado com as vozes que tentam ministrar na tua vida divisão, medo, que tentam semear na tua vida discórdia, raiva. Existem vozes que querem nos tirar de um lugar de tranquilidade. Cuidado com o barulho. Tem muita coisa que o objetivo do inimigo com aquilo é nos tirar de uma posição. Nos tirar de uma posição que foi Deus que nos colocou. E qual que é a posição que Deus nos colocou? Um lugar chamado paz. Um lugar chamado harmonia. Um lugar onde o sol da justiça reina e que Deus governa sobre a tua vida. Por isso, cuidado com as vozes do medo, da inveja, da divisão. Cuidado com aquelas pessoas que querem tirar você, sabe, de uma posição que foi Deus que te colocou. Pessoas que querem semear discórdia no teu coração. Pessoas que querem colocar você contra pessoas chaves no seu destino. O diabo usa pessoas, sim. Ele usa pessoas, sim, para tentar atingir e trazer uma divisão dentro do nosso coração. E a última coisa que eu queria ministrar para a sua vida hoje está lá em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando nós somos tentados na carne, a pecar, a fazer o que não deve, nós temos uma outra opção. Em vez de deixar com que as garras do pecado nos levem para longe de Deus, nós temos uma outra opção. E a outra opção é andar no Espírito. Todo ser humano tem essa opção. Quando a tentação da carne se apresenta, você tem como tomar uma decisão oposta àquilo que está se apresentando a você.
Você pode decidir andar no Espírito em vez de ser engodado pela carne, enganado pela carne, tragado pela carne. Todos nós temos uma opção, a opção de andar no Espírito, a opção de nos mover no Espírito, de nos render no Espírito. Por isso, você que está me ouvindo nesse momento, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus está falando com pessoas aqui, Deus está ministrando no coração de pessoas, e eu gostaria que você se rendesse a Deus, a ponto de você tomar uma decisão: eu vou me render à vontade de Deus e não ao que a carne está propondo para mim. Meus irmãos e amigos, rendam-se a Deus, e você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Você nunca vai se arrepender de ter feito isso. Nunca, jamais você vai se arrepender. Porque a vida no Espírito vai trazer frutos no Espírito. E esses frutos no Espírito vão mudar a tua realidade natural. Amém? Aquele que vive no Espírito vai receber a vida do Espírito. Aquele que vive no Espírito vai receber a vida no Espírito. É por isso que eu sempre digo, eu não entro em algumas crises que existem dentro da igreja. Eu não entro em algumas crises porque se você parar para pensar, tem gente que está sempre em crise na igreja. Sabe, mas não porque Deus não opera, ou porque a igreja não é boa, ou porque Deus não faz, não. A pessoa está em crise porque ela decidiu andar em crise. Mas ela tem outra opção que nem eu e você temos. Nós temos a opção de andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, nós não vivemos na crise, não vivemos na carne. Vivemos confiando em Deus, crendo nas promessas de Deus e tão focados em Jesus, tão focados, tão naquele lugar de descanso, que nada nos tira daquela tranquilidade, daquela paz e daquela vida. A vida no Espírito é uma vida. Eu vou repetir, a vida no Espírito é uma vida. É uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que nós temos que desejar vivê-la. Na vida no Espírito. Viver a vida no Espírito. Viver uma vida em Deus. Amém? Essa é uma vida que vale a pena, uma vida no Espírito. Eu deixo essa palavra ao teu coração, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Amém? E eu tenho um aviso muito importante. Nós já estamos com lista de espera, certo? Estamos com lista de espera para o nosso evento que vamos ter dia 24 e 25. Se alguém desistir, então nós vamos começar a chamar as pessoas que estão na lista de espera. É por isso que nós tiramos o link do site, tá? É por isso que nós tiramos o link do site. Agora, você que é da Academia Kingdom, que está conosco, amanhã nós vamos ter uma aula extraordinária sobre discernimento do Espírito, certo? Eu sempre falei para vocês que tem coisas que eu não posso falar aqui nas minhas lives, certo? Você não me vê falando nas minhas lives, mas eu vou estar falando na Academia Kingdom, certo? Kingdom. Não falo inglês, então eu estou tentando me acostumar com a palavra, porque Kingdom significa reino, Academia Reino Global. Nós estamos no reino de Deus e a Academia Kingdom, ela tem o objetivo de discipular você, treinar você para um novo tempo e fazer você conhecer o propósito que Deus tem para a sua vida. Deixa eu mostrar para você aqui rapidamente. Aqui são alguns dos módulos que nós teremos na Academia Kingdom. Essa plataforma vai com certeza levar você para um outro nível, certo? É 1 ano de treinamento, no final você vai receber o seu certificado, você vai poder imprimir em qualquer parte do mundo, você vai poder ter o seu certificado desde que você tenha concluído, certo? Todo o treinamento, ok? Inclusive essa verificação nós vamos fazer ela manual depois, nós vamos fazer essa verificação manual para que todos possam estar corretos e alinhados ao propósito, ok? E eu quero convidar você que está aqui também com a gente, certo? A você estar conosco nas orações, às 6 da manhã, às 18 horas, a não quebrar o propósito e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Se nós
mantivermos a nossa vida de oração, nós veremos a glória de Deus. Amém? Também quero falar para você desse livro aqui. Eu quero, na verdade, hoje falar de 2 livros. O livro Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui é sensacional. E esse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Nesse livro aqui eu falo sobre os vários tipos de oração que nós precisamos ter na nossa vida. Inclusive na Academia Kindle, falando um pouquinho da academia, nós vamos ter um dos módulos onde nós vamos entrar profundo no tema da oração. Você vai ver o porquê que algumas orações não têm, eficácia e como você se torna um intercessor. Um intercessor em favor da tua casa, da tua família, como você pode orar mais. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nossos livros, assim como você se inscrever na Academia Kindle, você pode se inscrever através do nosso site www.vinicius17.com.br, certo? Tenho certeza. Essa é uma das coisas que você não vai se arrepender. Inclusive, esse ano vai ficar marcado na sua vida. Você que vai ser nosso aluno na Academia Kindle, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 para a glória de Deus. Quero também agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado e nós temos visto grandes milagres. As pessoas têm chegado a nós. Ontem eu recebi um casal que foi na igreja e eles testemunharam o que Deus tem feito na vida deles. Deus transformou a realidade deles. Deus tem transformado o casamento, tem curado pessoas em meio às impossibilidades de situações adversas da vida. Pessoas têm recebido milagres extraordinários de Deus. Deus fala. Nós temos tido testemunhos de pessoas que acompanham as orações aqui, que Deus tem dado direções para elas, falado com elas, se revelado a elas. Pessoas têm se convertido por meios sobrenaturais do Espírito, através das orações aqui. Até mesmo na madrugada, Deus falando, levando a pessoa a um arrependimento. Só na última semana, pelo menos duas mulheres se apresentaram presencialmente junto com seus maridos a mim e disseram assim: profeta, meu marido não queria saber da igreja, não queria saber de Jesus, não queria saber de fé, não queria saber de nada. Mas através da minha oração, ele agora pede para entrar nas orações. E muitos já estão frequentando a igreja, estão, uma vida transformada, restauraram o casamento. Gente, como eu tenho visto casamentos sendo restaurados para a glória de Deus. Então eu quero estimular você que está aí a pegar firme na oração. Nós temos que pegar firme. Escreve aqui nos comentários: eu preciso estar firmado. Escreve aí: eu preciso estar firmado. Se você estiver firmado em Deus, você vai ser abençoado. Eu fiz um vídeo hoje, quem me acompanha aí nas redes sociais deve ter visto esse vídeo, que quando nós buscamos a Deus, as bênçãos nos buscam. Olha que tremendo. Quando buscamos a Deus, as bênçãos nos buscam. Busque a Deus. Busque a Deus, faça disso um propósito na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer aí. Amém? Muito bem. Salmos 91, quero pedir a você, compartilha com 7 pessoas agora essa oração. 7 é o número da perfeição. Amém? Também fala de descanso, certo? Fala de um refrigério. Então compartilhe com 7 pessoas, manda aí para os teus amigos. Você que tem redes sociais, você que é uma pessoa influente nas redes sociais, usa a tua influência. Pega aí o link da oração e compartilha nas tuas redes sociais e que Deus te abençoe poderosamente, te retribua em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, enquanto isso você coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e compartilhe. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, vamos andar juntos. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me orar pela tua casa. No nome de Jesus, quero orar por você. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos. E nós declaramos o Shalom de Deus sobre nós. Como está escrito na tua palavra, deixo-vos a paz. É essa paz, ó Deus, que nós nos apropriamos dela pela fé. A paz que Jesus nos deixou. E declaramos: nada faltará. Nada permanecerá quebrado e tudo será completo, porque aquele que começou a boa obra terminará. Senhor, eu quero profetizar um tempo na vida dessa pessoa de reconstrução. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a misericórdia do Senhor alcance aquelas pessoas que estão quebradas, aquelas pessoas que foram rejeitadas, ou pela igreja, ou pelo mundo. Senhor, que nesse momento essa pessoa seja restaurada. Que o poder de restauração do Senhor toque na vida dela e que ela sinta o amor de Jesus, que ela sinta o perdão de Deus na vida dela e o Senhor a levantando de qualquer adversidade, de qualquer situação. Senhor, mesmo que o mundo tenha rejeitado, mesmo que a igreja tenha rejeitado, essa pessoa é amada de Deus e o Senhor tem planos na vida dela. Eu quero profetizar, vai haver restauração total e completa em toda a tua casa, em toda a tua família, no teu ministério, nos projetos que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, também oro para que todo laço e amarra espiritual de vício, todo tipo de amarra espiritual que prende essa pessoa até mesmo num pecado, numa situação errada, Senhor, que ela seja livre agora, que as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que nada mais prenda essa pessoa. Senhor, que todo tipo de veneno que vem por meio da língua, todo tipo de palavra que vem para desanimar, todo tipo de palavra que vem para colocar medo, todo tipo de palavra que vem para trazer divisão no coração, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, quebrando isso no nome de Jesus Cristo. E declaramos: essa vida está guardada pelo Senhor. Meu Deus, cobre com o teu sangue a nossa vida e tudo que estiver ligado a nós. E nós quebramos agora todo tipo de combate espiritual, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de orar, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de buscar a Deus, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de tomar decisões na sua vida, de ser ousada, de ser corajosa, de avançar. Meu Deus, que todo tipo de resistência espiritual que essa pessoa está enfrentando cesse agora no nome de Jesus Cristo. Eu digo: escuta aqui, Satanás, todo tipo de levante contra esse projeto, contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, eu oro agora em nome de Jesus, que esse mal saia em nome de Jesus Cristo. E eu também oro, Pai, declarando saúde, declarando paz, prosperidade, um tempo de avanço na vida dessa pessoa, um tempo, Senhor, onde as coisas acontecerão na vida dela, na sua casa, na sua família e em tudo que estiver ligado a ela. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, com teu favor, no nome de Jesus Cristo. Desfaça, Pai, todo laço do inimigo contra a vida dessa pessoa e traga sobre ela tempos de paz, tempos de alegria, tempos de avanço, tempos de prosperidade, no nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente. Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados e eu declaro saúde. Saúde tocando no sangue, saúde tocando nos órgãos internos, saúde tocando na coluna, saúde tocando nas pernas, saúde tocando nos braços, nas juntas do corpo, dentro da boca dessa pessoa, nas vias respiratórias dela, nos pulmões dela. Eu declaro saúde e eu digo a todo câncer: retire-se agora, no nome de Jesus Cristo. Retire-se agora a alergia, retire-se agora toda infecção, toda inflamação, no nome de Jesus Cristo. Também declaro, Pai, que toda
aquele que está emocionalmente sendo atacado, afligido, Senhor, que essa pessoa seja livre agora. Em o nome de Jesus, ser livre. Em o nome de Jesus, ser liberto. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu te abençoo. Abençoo tua vida e tudo que estiver ligado a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e não esqueça, Deus tem um grande plano para a tua vida. Não desista da sua vida. Amém? Não desista. Tem mais de Deus aí para ti. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês, porque nós vamos perseverar. Amém? Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a bênção e a presença do nosso Deus está entrando na nossa casa, está protegendo o nosso lar, protegendo os nossos filhos. Que todo tipo de maldade, que todo tipo de amarra e de laço do inimigo seja cortado no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Liberta ela agora de tudo aquilo que aprende, de tudo aquilo, Senhor, que está ao redor dela. Em o nome de Jesus Cristo, ser livre agora, ser liberto, em nome de Jesus. Essa manhã eu tive uma visão, no final da minha oração, e essa visão que eu tive, eu vi uma mulher, inclusive Deus me mostrou algo sobre a vida dela. Nós estávamos ao vivo, as minhas orações da manhã. Geralmente, quando Deus me dá uma palavra, eu falo. E eu estava vendo as cordas ao redor dela, sabe? Muitas cordas que faziam a volta nela. Só que as cordas não estavam bem amarradas nela. Estavam quase que soltas. E naquela visão, é um lapso de milésimo de segundo que Deus me abriu a visão sobre isso. Eu não conseguia entender por que aquela mulher não se soltava daquilo. Daí Deus me falou algumas coisas ali, mas as cordas estavam soltas praticamente. Estavam soltas, mas ela não conseguia sair. Então o Senhor me deu o discernimento espiritual que existem coisas fáceis e simples que as pessoas não estão conseguindo vencer. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo que a oração, além de libertar você dessas amarras, dessas coisas simples que você não consegue resolver, dessas situações que são, sabe, nem tão difíceis de mudar. Eu quero dizer para você que orando dia após dia aqui, você vai encontrar maneiras de vencer essa adversidade. E eu quero declarar em nome de Jesus, não importa se o teu problema é grande, se o teu problema é pequeno, não importa se você, sabe, não está conseguindo hoje ter vitória sobre uma coisa simples. Deus vai te ajudar, vai te capacitar, vai te fortalecer. O poder de Deus vai agir, mas para isso você vai ter que pegar firme na oração. Não tem outro caminho. Você vai ter que pegar firme na oração. A oração é o caminho, é por isso que nós temos que aprender a orar, para batalhar espiritualmente. Amém? Por isso, seja agora uma bênção na vida de alguém e compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, só vai te fazer bem. Inclusive a palavra que eu liberei hoje às 9 horas da manhã, eu gostaria muito que você assistisse. E às 10 horas da noite de hoje, eu vou começar uma intercessão pelos filhos. 3 dias de intercessão pelos filhos, às 10 horas da noite. Se você tem tido problemas com seus filhos, às 10 horas da noite, vai ter uma oração aqui, certo? Por 3 dias eu vou fazer essa oração, algo que o Senhor colocou no meu coração em favor da tua vida, em favor dos teus filhos.
Deus me deu uma palavra que está no Salmos 37, verso 23 e 24, que diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Diga assim comigo: o Senhor está me sustentando pela mão. Que coisa boa isso. Olha que coisa extraordinária. O Senhor está me sustentando pela mão. A palavra que Deus me deu é: você está sendo falado. Como assim eu estou sendo falado? Bem, aparentemente parece uma conotação negativa de pensar que estão fazendo fofoca ou mentindo. Bom, isso talvez se você está avançando na vida, isso é inevitável. Agora, e se estiverem falando de bem de você? Eu acredito, e eu vim aqui falar e profetizar isso sobre você, que Deus pode levantar pessoas para falar bem de nós. Deus pode levantar pessoas para serem uma bênção na nossa vida. Deus pode levantar pessoas para avançarmos e para rompermos. E eu sei que nada é impossível. Nada é impossível quando nos colocamos diante de Deus. Nada é impossível quando nos colocamos diante dele. É por isso que Deus já alinhou as pessoas certas para abrir portas para você, para mostrar seu favor, para ajudá-lo a sair de uma dificuldade. Você acredita que isso é possível? Em vários momentos da minha vida, inexplicavelmente, Deus levantou pessoas para me ajudar. Às vezes, foi ajudas, simples. Ajudas simples, coisas simples. Mas Deus sempre colocou pessoas no meu caminho. Eu hoje consigo ver o quanto Deus usou pessoas para serem uma bênção na minha vida. Eu tinha um amigo na primeira cidade que eu pastorei, que era o finado irmão Delmar. E o irmão Delmar, ele era um mecânico, congregava conosco na igreja. Eu tinha um Fusca velho e aquele Fusca me dava muito problema. E não importa onde aquele Fusca parasse na cidade, ele largava o que estava fazendo para lá me ajudar com o Fusca. Chegou o ponto de eu estar carregando 2 bobinas dentro do Fusca, porque quando uma dava problema eu colocava a outra, e quando eu não conseguia eu ligava para ele, ele vinha rápido e me ajudava. Sempre houve pessoas no meu caminho que me ajudaram. Sempre houve pessoas que Deus colocou no meu caminho para serem uma bênção, para falarem de mim. Inclusive, há pessoas que Deus usou para me abrirem portas diante de grandes homens aqui no Brasil e de fora do Brasil também. E isso aconteceu por meio de pessoas falando de mim, mas não de forma negativa, de forma positiva. São coisas que Deus faz. E a Bíblia diz que quando o caminho de um homem, Deus se agrada do caminho daquele homem, Deus o sustenta pela mão. Deus vai levantar pessoas, recebe aí com palavra profética na tua vida, Deus vai levantar pessoas para te ajudarem. Deus vai levantar pessoas para falarem de você, os ajudantes do destino. E digo mais, Deus vai colocar pessoas inclusive para negócios, porque hoje é muito falado sobre a questão do network, da conexão, de se conectar com pessoas, mas tem conexões que não é você que faz, é Deus que prepara. Tem lugares que é Deus que coloca você, e você tem que ver isso como uma bênção divina, porque muitas vezes a gente pensa que uma indicação, ou alguém ter lembrado de nós, isso é uma coisa normal, uma coisa natural, e a gente pensa, isso tudo é pelo meu excelente trabalho. Às vezes você tem um excelente trabalho e você não recebe uma bênção dessas, de alguém indicar você para algo. Sabe por quê? Porque é favor divino, é bênção de Deus. Tem coisas que é bênção, porque a gente só pensa que dinheiro é bênção. A gente só pensa que morar numa grande casa é bênção. A gente pensa que ter um bom carro é bênção. Eu quero dizer para você, que tem outras coisas que também são bênção. Deus está falando de você para outras pessoas. Ele está falando com eles para serem bons para você.
Várias pessoas já chegaram para mim e disseram assim: Deus falou para mim que eu tenho que lhe ajudar. Quando eu entrei na televisão, teve pessoas que chegaram para mim e disseram: Deus falou para mim para lhe ajudar nessa obra, porque essa é uma nobre obra. E eu acredito nisso. Sabe, eu tenho um amigo, e esse amigo ficou muitos anos na TV. E um dia, ele recebeu uma ligação. E a ligação era de um empresário, que inclusive sou hoje amigo do neto dele. E esse empresário disse assim para ele, que tudo que ele precisasse relativo à TV, de recurso financeiro, ele daria, porque Deus havia falado com ele para ajudá-lo. Então eu creio que Deus está trabalhando nos bastidores, que Deus está trabalhando em favor de nós. Há momentos da nossa vida que parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não melhoram. Há momentos da nossa vida que parece que você entrou numa estagnação, parece que você está num lodebar da vida. Você pode nem conhecê-los, mas eles estão sendo orquestrados por Deus. Talvez essas pessoas não estejam nem nos contatos do seu celular, mas Deus fará com que eles vejam você, Deus verá com que eles notem você. Esses dias, um amigo meu, ele disse que estava numa reunião e um presidente de uma emissora perguntou sobre mim. E ele então falou de mim. Ou seja, não são coisas que eu peço, não são coisas que eu corro atrás. Quem me conhece sabe, eu não sou bajulador. Mas quando você está andando num caminho que agrada a Deus, Deus coloca as pessoas no seu caminho, Deus faz com que as pessoas falem de você. É por isso que você não precisa viver preocupado, imaginando como que vai dar certo, desanimado com a situação que não está mudando. Deus está trabalhando nos bastidores. Declare profeticamente sobre a sua vida. Você tem que crer que fazendo o que é certo, sendo excelente no seu trabalho, agradando a Deus, Deus está trabalhando nos bastidores em teu favor. Ele está trabalhando por ti. Escreve aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores por mim, pela tua vitória, pela tua conquista. Deus se agrada da prosperidade dos seus filhos. Eu creio, é por isso que eu estou orando para que Deus, sabe, Ele tome conta da minha vida. Não quero mais colocar limites no que Deus pode fazer. Ele pode realizar muito mais do que eu penso, do que eu imagino. Então eu vou parar de tentar frear algumas coisas. Eu tenho que deixar que algumas coisas fluam, sabe? Porque Deus pode estar falando de coisas maiores e eu não estar, talvez, acreditando o suficiente. Você entende? Talvez isso aconteça com você também. É por isso que hoje a palavra para a sua vida é assim como aconteceu com Ruth e Noemi. Lembra? Noemi perdeu os filhos, perdeu o marido, Ruth perdeu o marido. Aí voltaram para Belém. E lá em Belém, Ruth, como era mais nova, e era costume dos mais novos sustentar os mais velhos quando eles não tinham condições, Ruth era mais nova, a Bíblia diz que ela escolheu um dos campos para colher, sabe, um pouco da colheita e levar para casa, para sustento da família. Não tinha muito. Eles estavam sem emprego, com poucos recursos, e ela estava ali colhendo após os trabalhadores. E a Bíblia diz que Boaz notou ela e falou para os seus capatazes, para o seu gerente, e disse assim: deixa um pouco mais para ela, deixa um pouco mais, vai colocando um pouco mais para ela, sabe, encher o saco dela. E depois houve a conexão de Ruth e Boaz, e ela se casou com um homem rico, poderoso, um dos mais ricos da região. Quando eu olho para essa história, eu vejo que, na verdade, Deus trabalha de uma forma poderosíssima nos bastidores. Olha só, Deus fez com que ela fosse vista. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo a gente. Às vezes a gente pensa que, sabe, estamos esquecidos por Deus no mundo. E pensamos assim, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai olhar para mim. Ninguém vai fazer uma ligação por mim. Ninguém vai, sabe, me abençoar naquilo que eu estou precisando. Mas quando você agrada a Deus,
Deus o sustém na palma das suas mãos. Essa é a palavra profética que o Senhor me deu para entregar para você. Deus usa pessoas para orquestrar tudo. Deus sabe não apenas de quem você vai precisar, mas quando você vai precisar deles. Eu acredito exatamente nisso. Deus já nos deu os sinais, Deus já colocou as coisas certas na nossa vida, para que nos momentos do nosso destino, que nós iremos precisar, sabe, de uma conexão, iremos precisar de uma porta aberta, Deus vai colocar alguém no nosso caminho. Você tem que começar a orar por isso. Senhor, coloca no meu caminho o trabalho que eu preciso para romper, coloca no meu caminho a pessoa que eu preciso para me ajudar, coloca no meu caminho, Senhor, a resposta, a ideia que eu preciso, e Deus vai colocar tudo o que você precisa. Ele é o Deus que coloca tudo que você tem que crer mais. Você está dependendo muito da sua produtividade, do que você está rendendo, e tem coisas que não se trata de render mais, não se trata de fazer melhor, não se trata de não perder nada, sabe? Porque a gente sempre pensa que, sabe, a história do outro é igual à sua, e eu quero dizer para você que não é. Deus está ordenando os passos das pessoas que são necessárias para o seu destino. Pare de se preocupar. Como que isso vai dar certo? Deus está no controle da sua vida. É Ele que vai fazer isso dar certo. Ele está trabalhando nos bastidores, organizando exatamente tudo o que você precisa. Porque Ele é o Deus que tem você nas mãos. É por isso que uma coisa só é necessária. Você tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que estar nas mãos de Deus. Preste atenção nisso. É tudo que você precisa. E como que nós nos colocamos nas mãos de Deus? Através da oração. Através da oração eu me coloco nas mãos de Deus. Amém? Essa é a palavra profética para a tua vida no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E você que entrou agora na oração, às 10 horas da noite de hoje, eu vou começar uma campanha de 3 dias pelos filhos. Tá? Então hoje é o meu primeiro dia de campanha, às 10 horas da noite, em favor dos filhos, das crianças, dos bebezinhos. Até os bebezinhos eu cito na minha oração hoje. E se você quiser acompanhar, compartilhar, você é livre, em nome de Jesus. Tá bom? E eu quero falar rapidamente para você dos meus livros, Unção do Rompedor, é o livro da minha esposa, vai te abençoar muito, fala da unção de Davi. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus se comunica conosco de várias formas e uma delas é através dos sonhos. E esse aqui é o livro Café com Jesus, que é um devocional profético que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. E se você ainda não é aluno da Academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. No espiritual, quanto mais profundo estiver em nossas raízes, preste atenção, quanto mais profundo estiverem nossas raízes, melhores serão os frutos. Está na hora de você se aprofundar no espiritual. Por isso eu quero convidar você para se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. E estou dando direção profética lá na academia. Você não pode ficar de fora. Hoje mesmo, acesse o meu site www.vinicius7.com.br ou vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link, você clica e já faz a sua inscrição para se tornar nosso aluno. É uma escola profética e você não pode ficar de fora, tá bom? E eu quero dar um testemunho aqui para você, um testemunho que eu separei para te abençoar, da Beatriz, e ela escreveu assim: eu acompanho suas orações há mais de 2 anos. Através delas, saí de uma depressão que durou 2 anos. Cresci muito, tanto na vida pessoal quanto profissional, de forma que jamais imaginei. Quando pensei que nunca mais sairia do meu quarto ou voltaria a trabalhar, Deus me surpreendeu. Hoje sou feliz e estou realizando muitos sonhos. Só tenho a agradecer. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Deus é fiel. Deus é poderoso. É nisso que eu creio. Amém? É nisso que eu creio. Deus liberta da depressão. Deus muda a rota de alguém. Há poder no nome de Jesus, há poder nas orações. Por isso, compartilhe agora com 7 pessoas, porque em nome de Jesus, Deus vai usar alguém para falar de você bem. Por isso você tem que fazer alguma coisa pelos outros. Sabe?
quando eu vejo que pessoas Deus coloca no meu caminho para me ajudar, eu vejo também o tanto que eu já semeei na vida de pessoas. Você não tem ideia o tanto de igreja no Brasil que eu já ajudei, no sentido de dar direção em relação a posicionamento e outras coisas, pastores que eu ajudei, sabe, empresários que eu ajudei. Ao longo da minha caminhada, eu tenho servido muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa que, é um sortudo. Não. É semeadura e colheita. Tudo é semeadura e colheita. Você ajudar numa causa nobre, depois Deus ajuda na sua causa. É assim que funciona. Você ajuda numa causa nobre, é que as pessoas hoje fazem tudo pelo dinheiro. Então, se não forem pagas, elas não fazem. Mas tem coisas que você atrai para a sua vida e não é pelo dinheiro, é por servir. Você tem que entender isso. Tem coisas que você só atrai servindo. E se você não atrair servindo, você não vai ser abençoado. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários teu pedido de oração, amém? E semeia essa oração na vida de alguém. Vai ser bênção na vida de alguém. Alguém está precisando dessa palavra que eu estou hoje liberando sobre a tua vida. É uma palavra de liberação. Deus está orquestrando tudo. Deus está orquestrando tudo. Amém? Deus está orquestrando tudo. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Já colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? E eu quero também aqui agradecer publicamente a todos os meus parceiros que têm me ajudado na televisão. E não só aqueles que me ajudam com o pagamento para a TV, que é uma nobre missão. Eu tenho entendido isso, é uma nobre missão que Deus colocou no meu caminho. Até quando? Eu não sei, Deus que sabe. Mas é uma nobre missão. E também quero agradecer a todos que oram pela minha vida. Eu quero hoje aqui honrar. Tem muita gente que ora pela minha vida. Tem muita gente que ora pela minha vida. Às vezes a gente pensa, que a gente está meio sozinho. Não, como eu disse, Deus coloca no coração de pessoas. Eu tenho recebido algumas mensagens assim muito emocionantes nos últimos dias, de pessoas dizendo assim para mim, eu oro por você. Conte comigo, Deus está me levantando na madrugada. Eu penso assim, quando alguém levanta na madrugada só para orar por mim, orar pela minha vida, pelo meu ministério, isso não tem como dizer que não é Deus. Isso é Deus. A pessoa vai tirar do sono dela para acordar, para levantar da cama quentinha dela, para dobrar o joelho dela e orar por mim, que talvez ela nunca esteve comigo, Nunca talvez orei, impus as mãos sobre ela e Deus colocando no coração dela que ela tem que orar por mim. Sabe? Eu digo, isso é coisa de Deus? Isso é negócio de Deus? Esses dias um caminhoneiro disse para mim que às vezes tem passado as noites inteiras orando pela minha vida, pelo meu ministério, colocando diante de Deus. Ou seja, está viajando, está orando por mim. Isso é Deus. Eu não tenho como explicar isso. Mas é Deus levantando pessoas para te ajudar. Às vezes Deus sabe o que você está enfrentando espiritualmente e Deus coloca pessoas para orar por você, para interceder pela sua vida. Então, a oração tem muito mistério, gente. A oração tem muito mistério.
É por isso que nós temos que permanecer em oração. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui buscando a tua presença e buscando a tua proteção. Eu apresento diante de ti todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Toda necessidade, todo pedido por milagre, todo pedido por intervenção, todo pedido por provisão, que nesse momento uma liberação sobrenatural venha sobre essa pessoa e que milagres sejam liberados. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que milagres sejam liberados. Eu oro para que a cura aconteça, eu oro para que a provisão chegue, eu oro para que o Senhor abra as portas certas, eu oro para que o Senhor coloque, Senhor, Boaz no caminho dessa pessoa. Coloque os Boaz, os ajudantes do destino, as pessoas que vão notar este homem, vão notar essa mulher, vão notar o trabalho dessa pessoa, vão notar a sua fidelidade, vão notar a sua excelência. Eu quero profetizar tempo de promoção, tempo de portas abertas, tempo de milagres, tempo do extraordinário, tempos de vitórias, vitórias incríveis, vitórias sobrenaturais na vida dessa pessoa. Oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo mal renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja liberta, ela seja livre de todo mal, que todo tipo de cilada de Satanás seja quebrada, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida dessa pessoa, proteja a vida dela e livre ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua paz cubra a vida dessa pessoa. Guarda, Senhor, a frente, a retaguarda, a direita, a esquerda dela, e que toda inveja, maldade, obra maligna, ação de Satanás, todo tipo de orquestra de Satanás contra a vida dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra toda arma forjada, toda arma preparada contra a vida dessa pessoa. Dá livramento, Senhor, dá livramento para essa casa, dá livramento, Senhor, na entrada, na saída, durante, em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo faça parte dessa vida. Oramos também para que a prosperidade entre nessa casa. Oramos para que todas as bênçãos que vêm da presença de Deus entrem na vida dessa pessoa. Eu oro para que as grandes coisas sejam liberadas nessa vida, no nome de Jesus, Pai. Eu oro agora para que a atmosfera que se faça presente nessa casa, na vida dessa pessoa, seja uma atmosfera de poder, seja uma atmosfera de milagres. Que o sobrenatural do Senhor enche esse lugar em nome de Jesus e que todos sejam tocados por Ti. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a abençoe, para que ela consiga engravidar e que um milagre esteja sobre ela e sobre a vida do seu marido. Eu oro para que essa família seja uma família abençoada, uma família cheia da alegria, cheia da paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Você crê no poder de Deus que tocou a tua vida, que pegou teus pedidos de oração aí? Então compartilhe com 7 pessoas essa oração agora e às 10 da noite eu estarei fazendo o primeiro dia dos 3 de oração pelos filhos, tá bom? Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Dust on the tracks, sunset and gold, suitcase of stories never told, ticket in hand, nowhere to go, heart on a train that moves too slow. Old radio plays a worn-out song, feels like I've been here too long. Names on the wall, carved in time, yours next to mine, in a crooked line. Dreams are waiting inside empty stations, lost in between destinations, echoes of wheels on broken rails, chasing the wind through ghosted trails. Dreams
can almost see a place where your heart waits for me. Ignore your problem, kill your overthink, and please smile with teeth. Because if you sad, then your heart will break. And inside, footsteps fade on a hollow floor. I don't hear your voice anymore. The last train left an hour ago. Still I stay where memories flow, thinking maybe you'll walk in like this goodbye was never meant to begin. Dreams waiting inside empty stations, caught in these silent conversations. Every goodbye cuts like a knife. Every maybe rewrites my life. Dreams waiting, don't know where they're going. Like old rivers quietly flowing. If I hold on just one more mile, maybe I'll find you waiting with a smile. If the whistle cries, I'll follow the sound. Through every lost road, every small town. If hope's a train that don't run on time, I'll still be here at the end of the line. Dust on the tracks, morning light. I'll catch a train, I'll be alright. But part of me will always remain, with dreams in those empty stations again. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo o laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa.
abençoo sua família e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não. Eu não iria. Porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim,
mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência. Ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga, eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo, é a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, sabe, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos, o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa.
Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor aí, tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje, a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito... quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela é ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você e não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, ou querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro, Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento, discipulado também, Academia Kingdom Global, certo?
Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma benção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Deus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor, e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro. Para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos.
E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de ti, para que o Senhor coloque a tua mão. Abençoe, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora, que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura, e eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora, que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão, que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões, tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus, até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros. Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais. You don't have to carry it alone. Not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you're hiding doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one, you don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all, I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending, if your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way,
We'll stand through it, we won't break. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Hold on tight, don't be afraid. I'm not going anywhere. Through the fire, through the pain, I'll still be right there. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside. I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone.